Nós temos estudado os mandamentos, as 10 palavras, os 10 mandamentos que nós encontramos em Êxodo 20 e também em Deuteronômio 5. Vale sempre a gente lembrar o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 e versículo 21. No 14 diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Hoje eu quero lembrar um versículo a mais, que a gente não tem lembrado nesses momentos, que está em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não pensem que eu... 5,17, tá, Mateus? Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés, ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Isso aqui está na nova tradução da linguagem de hoje. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Antes da gente começar, eu quero te convidar a ficar de pé e a gente orar a oração que Jesus nos ensinou. Vamos orar? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Nós vimos que os 4 primeiros mandamentos escritos pelo dedo de Deus estão na primeira tábua e eles se referem ao nosso relacionamento direto com Deus, coisas que nós devemos e não devemos fazer para termos um bom relacionamento com o Criador. Na segunda tábua da lei havia os outros remanescentes, os 6 outros mandamentos, e esses mandamentos nos dão orientações para tratar basicamente com os nossos semelhantes, orientações sociais, orientações de vida cotidiana. Ao resumir essas 2 tábuas, Jesus, de uma forma brilhante, ele destacou essas 2 dimensões ao dizer que o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e um outro semelhante a esse é amar o próximo como a ti mesmo. É o resumo dessas 2 tábuas da lei. Os 2 primeiros mandamentos escritos por Deus revelam que Ele é um só e Ele exige exclusividade. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de adoração, qualquer que seja, baseado em qualquer que seja a criatura, não terás nenhuma imagem diante de ti, senão o próprio Deus. O terceiro mandamento faz o nosso chamado para uma vida íntegra como povo de Deus. Uma vida íntegra que honra o seu nome. Não tome o meu nome em vão. No 4º mandamento, nós somos chamados para trabalhar, restaurando o shalom, a paz que havia no Jardim do Éden, e para que a gente faça a regência da criação, como nós fomos criados para fazer, administrar toda a criação de Deus, ao mesmo tempo que somos chamados a descansar, a guardar o Shabat, o descanso cerimonial, um descanso em que a gente lembra quem é o Criador e o que Ele fez. No 5º mandamento, nós vimos que devemos honrar aos nossos pais e as nossas mães, e a gente estudou o que significa honrar, as palavras kavod e kaved do hebraico, uma raiz da outra, que nos trazem uma ideia de peso, de importância, de quantidade, de dar peso à vida dos nossos pais, não só obedecê-los, mas honrá-los, sermos de fato pessoas que podem se submeter à autoridade, nessa primeira célula de autoridade que nós temos, que é a nossa própria família. E agora nós chegamos no 6º mandamento. O 6º mandamento que... Vamos lá, Êxodo 20, versículo 13. É um versículo bem curtinho. Vocês estão com ele aí abertos? Êxodo 20, versículo 13. Não matarás. Era isso? Bom domingo a todos. Deus abençoe a sua semana. Vamos orar. Bênção apostólica. Amém? Fácil, né? Esse é suave, tranquilo. Vamos lá, seja sincero. Esse é o mandamento, é aquela prova de 10 questões que você abre e você fala, nossa, não sei nada. Aí, de repente, você acha essa eu sei, 0 eu não tiro. Né? O não matarás é aquele mandamento que fala, esse eu cumpro, eu posso descumprir todos. Não matei ninguém, estou garantido, pelo menos nota 1,
né, pastor? Nota 1 na prova eu levo. Será? Será que é tão simples quanto as palavras que a gente acabou de ler? Não matarás? Se a gente levar essa interpretação absolutamente ao pé da letra, de forma literal, a gente tem um problema. A gente tem um problema de referência. Porque não matarás, então você não pode matar nada. Nem um borrachudo. Nem uma barata. E aí eu vou dizer para vocês, eu não mato barata, mas é por pânico, não é por ideologia. Então, eu poderia hipocritamente dizer, eu não mato baratas. Não porque eu seja santo, mas é porque eu tenho medo. E dou graças a Deus pela Camila, que tem essa coragem, essa ousadia, essa intrepidez de pisar mesmo, ela pisa na cabeça da barata, é brilhante. Graças a Deus pela vida da minha esposa. Eu não sabia que ela era uma exterminadora quando eu casei com ela, e isso veio de brinde, e eu agradeço muito a Deus por isso, viu? Obrigado, amor. Mas hoje em dia, por causa disso, e vocês já viram, existem correntes de pensamento, estilos de vida, que defendem que toda a vida, todo tipo de vida tem o mesmo valor. E por isso, você comer carne de um animal, ou comer os seus derivados, né? Então a galinha põe ovo, aí você come ovo, a vaca dá leite, aí você toma leite. É uma exploração indevida, porque ela é contrária à lei da natureza. É contrária porque o homem quer uma vida, explora uma outra vida. E não haveria, então, direito para que uma vida pudesse se colocar como mais importante que outra. Afinal de contas, todos têm fôlego de vida. Isso causa uma série de problemas, porque aí você pensa, ok, mas a planta também não é viva? Ah, mas ela não respira, então pode. Ué, né? Não matarás é não matarás. Quando você arranca uma planta do chão, uma cebola, eu adoro cebola. A cebola é uma raiz. Você matou a planta cebola para você fatiar e fazer aquela cebolinha com manteiga, assim, sabe? Que você deixa ela murchar na panela, né, Mário? Aí ela vai soltando, né? Vai ficando docinha. Aí é uma beleza você pôr em cima de um frango, assim, ou de um bife. Enfim. 11 horas da manhã, né? Domingo. Mas é um problema. Eu li uma vez, numa assinatura eletrônica de um e-mail, uma pessoa me mandou por conta de uma coisa do escritório, nada a ver, mas o e-mail pessoal dele dizia assim, todos os animais servem aos seus próprios propósitos. Dizia isso na assinatura eletrônica. Era uma pessoa que tinha uma filosofia de vida como essa. Mas isso representa, de verdade, uma falta bastante grande de referência no Criador de todas as coisas. Eu quero ler com vocês Gênesis 9, são 6 versículos, do 1 até o 6. Gênesis 9, 1 a 6. Todos os animais da terra tremerão. Aqui o contexto, né? Enquanto você abre Gênesis 9, o contexto é que Deus está abençoando a Noé e a sua família. Então tudo foi destruído pelo dilúvio e está se fazendo uma coisa nova a partir da família de Noé. Então Deus está abençoando a Noé. Ele abençoa a sua família e diz, todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. E é importante dizer isso, né? Porque tudo que vive se move. Planta não se move, então a gente já estava excluindo as plantas. Artrópodes se movem, mas não é muito gostoso. Mas tudo o que vive e se move servirá de alimentos, assim como as plantas, os vegetais que já haviam sido dados. E aí a gente segue. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então aqui nós temos as coisas de volta para o eixo. Então não matarás significa não matarás o coentro para você
colocar no seu peixe, né? Não. Tudo o que está criado foi feito para servir o homem. Então, a gente coloca as coisas na sua devida dimensão. Quando a gente fala de não matarás, então nós estamos falando do homem pelo homem, não é? Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas agora eu quero passar por uma aparente contradição. Talvez você tenha tido dificuldade um dia de explicar isso para algum amigo seu que não conhece a Bíblia e acha que a Bíblia tem dois deuses, um Deus bravo do Velho Testamento e um Deus bonzinho, sentado numa nuvem de algodão, que é o Pai de Jesus, que Jesus é amor, paz e amor, e está todo mundo bem, que é o Deus do Novo Testamento, né? Muita gente tem essa ideia de que a gente está falando de um Deus muito cruel no Velho Testamento. E a gente tem, de fato, um incômodo, uma aparente, e a gente vai ver porque é só aparente, uma contradição. Vamos ler Josué, capítulo 6, versículo 21. Josué 6, 21 diz o seguinte: consagraram a cidade ao Senhor. Isso Josué conquistou as muralhas caíram e o povo conquistou a terra prometida, né? Consagraram então a cidade ao Senhor, destruindo a fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Então aqui Josué, mandatado por Deus para conquistar a terra prometida, matou geral, todo mundo. Williams, mas aí não está dizendo Deus mandou, está dizendo que o Josué que fez. É mesmo? Então vamos ler 1 Samuel, capítulo 15. E vamos ver se Deus é contraditório, porque afinal de contas, ele diz não matarás, não é mesmo? 1 Samuel, capítulo 15, versículos 2 e 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui não tem dúvida de quem é a iniciativa, certo? Diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição de tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Ora, o mesmo Deus que diz não mate é um Deus que manda matar? Então não pode matar por conta própria. Quando eu mando, pode. Qual é o valor aqui que a gente fala não matarás então? O que é importante? Complicado, né? Difícil de explicar. Não dá para passar tão rápido por esse mandamento. É que no hebraico, e lá vou eu de novo, no hebraico, a gente tem duas palavras que não são exatamente sinônimos para matar. A primeira é erai. É o que se usa em todos esses textos no original, né, no hebraico, é isso na Torá. Esses textos que nós acabamos de ler, quando se fala de matar, mata todo, jumento, boi, criança, recém-nascido, etc., está usando essa palavra em hebraico, erai. Mas a palavra que é usada no versículo 13 de Êxodo 20, ou seja, no mandamento, é diferente, é ratzak. Lo, que é não, né, em hebraico, lo ratzak. Esse é o versículo 13 em hebraico. E ratzak significa assassinar. Então, a tradução mais adequada do versículo 13 seria: não cometerás assassinato, não assassinarás. Tem algumas versões da Bíblia em português que tem essa expressão. A Bíblia, a Mensagem, traz esse versículo da seguinte forma: não cometerás homicídio. Então vejam, assassinar é diferente de matar. Porque vamos imaginar que você está na sua casa
e alguém você está com sua família, seus filhos, e alguém entra na sua casa armado, e você se defende, e aquela pessoa morre. Isso é um assassinato? Não. A gente mesmo tem esse princípio de que isso é legítima defesa. Vamos imaginar o policial, Suzana, policial militar, cristão, que tem o dever de defender e de proteger as pessoas, e que tem treinamento para usar uma arma de fogo, para imobilizar uma pessoa. Eventualmente, decorrente da sua ação, a pessoa que estava ofendendo, roubando, ou matando alguém, ou tentando matar, morre. O policial assassinou a pessoa? Ele está no devido cumprimento do seu dever. Então, e tem mais uma, a pena capital, a pena de morte, que é decorrente da aplicação da justiça retributiva, da justiça equitativa, como resultado de um devido processo legal, é matar e não assassinar. Porque se a vida é interrompida por conta de ser a penalidade por um crime anterior cometido, então isso não é uma morte injusta ou imoral, ela é uma morte decorrente da penalidade, da justiça retributiva. E quando a gente vê na Bíblia, quando se fala da pena, qual é o julgamento para quem mata alguém? É morrer. O que a princípio nos causa uma certa indignação, de, poxa, o Deus que diz não matarás, determina a pena de morte, nesse caso, na cultura hebraica, enfim, determinou a lei mosaica que a pessoa deveria pagar com a morte. Jesus, pelos seus supostos pecados, pelo seu suposto crime, pagou com sua vida. Então, nos termos do processo legal romano, estava tudo certo. Irrecorrível, né, pastor? Pegou a cruz nas costas, não tem mais recurso. Era a pena capital. Mas isso não era considerado ratzak, assassinato, mas sim erai, morte. A morte como consequência da aplicação de uma penalidade. Então, no geral, hoje, as sociedades restringem bastante a pena de morte. Mas é importante saber que as sociedades que ainda a aplicam não estão, nesse sentido estrito, contra a palavra de Deus. O que não quer dizer também que seja a melhor solução, e é por isso que eu tenho deixado esse texto, isso aberto, porque também não é isso que a palavra de Deus estritamente diz. Muito embora na cultura hebraica era essa a penalidade na lei mosaica. Agora, o que a gente precisa entender é saber separar os conceitos. Todo assassinato é uma morte, mas nem toda morte é assassinato. Você não diz, assassinei um pernilongo, assassinei uma barata. Você diz, matei uma barata, matei um pernilongo, né? Então é importante, isso nos esclarece, joga um pouco de luz sobre essa aparente contradição que na verdade não existe. Então, quando Deus determina que não se mate, Ele quer dizer que não se mate a ninguém de forma injusta, ilegal, covarde, imoral ou por motivo torpe, por nada, ou seja, não cometa assassinato. Querem saber uma outra comparação bacana? É a língua inglesa. A língua inglesa tem duas palavras para isso também, que é kill e murder. Kill é matar, murder é assassinar. A tradução King James, que é uma das mais antigas, se não a mais antiga na língua inglesa da Bíblia, de 1610, ela usa o termo kill, e isso também para as pessoas que falam inglês causa um certo desconforto, porque ela usa o termo matar, como a gente leu aqui também em várias traduções da Bíblia em português, não matar, né? Não matarás. Mas, na verdade, o sentido é do not murder. Eu tenho uma Bíblia que é bilíngue lá em casa. Ela é a tradução da nova linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje. E na minha Bíblia está escrito, do not commit murder, no versículo 13. Então, acho que fica claro aqui que há uma diferença, que a palavra usada é diferente. Mas a violência física, na verdade, ela é uma pulsão do homem, nossa, sua e minha, por mais pacífico que você acha que pode ser, desde o Éden. Na primeira família, a gente teve um assassinato, né? Na verdade, um fratricídio. Sabem o que é esse palavrão? Fratricídio, que fratelo é irmão, né? Então, fratricídio é quando você mata os seus irmãos, ou é morto pelo irmão. Caim matou Abel.
E até muito pouco atrás, matar era uma coisa bem normal. Até muito pouco atrás, muito pouco tempo atrás mesmo. Coisas de um par de décadas de anos só. No mundo antigo, então, quando a gente fala da época de Jesus, matar uma criança de 2 anos, viu, Aline, era absolutamente normal. Ela era meio gente. Então, você teve o filho, a filha, enche muito o saco, chora muito, mata. É sua. Ela não é gente ainda. Né? Isso é pesado, mas era assim mesmo. Então, se a criança tivesse alguma deficiência, morro abaixo. Tranquilo. Escravos, povos que eram considerados inferiores, a vida deles podia ser tirada sem absolutamente nenhuma crise, nenhum problema. Era direito do dono de escravo, inclusive, dispor da vida dos escravos do jeito que ele bem, dos escravizados, do jeito que ele bem entendesse. Então, não era indigno, não era imoral você tirar a vida de alguma coisa ou de alguma pessoa que era menos humana, menos digna. E a gente tem vários exemplos na história da humanidade, né? E são todos exemplos tristes e infelizes. O tráfico de pessoas, eugenia, escolher quem nasce e quem não nasce, genocídio, né? Matar populações inteiras por N motivos, por motivos tribais, por motivos fenótipos, enfim, por N motivos, por brigas de família. Tem a gente aprende na faculdade de Direito que tinha um cidadão chamado Lombroso. O sobrenome dele é Lombroso, eu não lembro o primeiro nome. Mas o Lombroso, ele criou uma teoria brilhante de que... Brilhante, eu estou sendo sarcástico. Né? Ele criou uma teoria de que você poderia reconhecer um bandido pelos traços físicos dele. Ele elaborou toda uma teoria dizendo, não, porque o formato da cabeça, porque as mãos... e criou uma teoria, o jeito de andar, uma teoria que dizia que, lá vem o malandro. Esse aí é malandro, pelo jeito dele ser. E isso, obviamente, pela aparência, a pessoa ficava diminuída em seu status, a vida dela passava a valer menos, ter menos dignidade. E tem uma outra, muito recente mesmo, e vocês devem ter ouvido, pelo menos de passagem, recentemente, que o Supremo Tribunal Federal proibiu a utilização de uma tese no Tribunal do Júri em crimes contra a vida. A tese da legítima defesa da honra. Quem que viu isso aqui? Pastor viu? Mais alguém? Não? Bom, então, num pano rápido. Lembram da Leila Diniz? Dock Street, Leila Diniz? O Brasil falou isso em 1976. E eu estou falando como se eu me lembrasse, eu não me lembrei. Eu vi um podcast, eu nem era nascido. Mas trazendo aqui um pouco para frente, a Leila Diniz era uma atriz, uma socialite famosa, que foi morta pelo seu namorado na Praia dos Ossos, aqui em Búzios. E o Dock Street, ele já faleceu alguns anos atrás, ele foi inocentado. E ele foi inocentado porque o Tribunal do Júri reconheceu que foi ela que provocou a ira do seu companheiro ao chamá-lo de, desculpa a expressão, corno. De dizer que ela tinha traído ele. E aí ele, movido de violenta emoção, puxa uma arma e desfere 3 tiros no rosto da Leila Diniz. E ele foi inocentado pelo Tribunal do Júri, e a tese foi essa, legítima defesa da honra. Eu estava tão possuído de ódio, de ira, que eu, sem pensar, perdi a cabeça e agi dessa forma. E querem saber? Isso foi muito comum no Brasil todo, não só nesse caso que foi um expoente, mas no Brasil todo durante muito tempo. Durante muito tempo. Nas constituições passadas, era permitido ao homem matar a mulher em caso de adultério. Mas e a mulher matar o homem em caso de adultério? Não tinha nada sobre isso, gente. Desculpa. Não tinha. Só o homem podia matar a mulher não podia matar o homem. Né? Não tinha nada a respeito. Né? Normalmente era falta de provas. Mas era assim, era normal. Não, se você tem um motivo forte para a sua própria honra, é justo que você mate uma pessoa. A ponto do nosso Supremo Tribunal. E isso parece tão verossímil, não é? Quando a gente fala isso para vocês, fala a verdade. Você fala, mas não, né? E venceu, na verdade, a corrente de pensamento que é quem ama não mata.
né? Você pode sofrer uma forte decepção, e isso não quer dizer necessariamente que você possa tirar a vida de alguém, porque a dignidade da vida da pessoa humana, ela está acima de qualquer motivo que você possa dar, injusto, para tirar a vida de uma pessoa, né? Isso é tudo contra uma coisa em latim chamada imago Dei. O que é imago Dei? É que nós todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o valor da nossa vida, ele é intrínseco. Ninguém pode tirar. Não importa o que você faça, não importa o seu sobrenome, não importa onde você nasceu, não importa mesmo as coisas que você acredite. A sua vida tem um valor porque Deus deu a vida para você. Então, tirar a vida de um ser humano de uma forma injustificada não é um pecado só contra a vítima, que é ofendida, que morre, mas é contra a própria pessoa de Deus, que atribuiu vida e que Ele, Deus, só Ele tem controle sobre toda a vida humana, porque foi Ele que a criou. Entendendo isso, a gente chega em Jesus, ou Jesus chega. E Jesus fala da plenitude da lei. E aí eu quero ler com vocês Mateus. É um trecho um pouco mais... Um trecho de 5 versículos, eu vou ler em 2 partes. Mateus 5. É lá no Sermão do Monte. Jesus interpretando a Torá. A gente já viu isso nos outros mandamentos, quando a gente estudou guardar o sábado. Lembra disso, no 4º mandamento? Jesus estava andando num campo de milho, os discípulos dele com fome, andavam, arrancavam milho e debulhavam ali com a mão e estavam comendo. Chegaram os fariseus e disseram: poxa, mas vocês estão comendo no sábado, né? Estão colhendo no sábado. E Jesus interpretou a Torá à luz do seu princípio, da sua substância. A gente viu isso na segunda parte do 4º mandamento. E agora, de novo, Jesus está falando do princípio, comentando as leis das tábuas de Moisés. Mateus 5, versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Versículos 21 e 22. Talvez na sua tradução esteja tolo, né? Mas aqui Jesus diz: bom, vocês ouviram dos seus antepassados, não matarás. Eu digo mais, eu digo além. Se você se irar contra seu irmão, a pena é a mesma. Então imagine que no Brasil tivesse pena de morte para assassinato, para homicídio. Jesus disse: se você se irar contra o seu irmão, você pode estar sujeito à pena de morte. A mesma pena. Mais uma vez, Jesus olha para o sentido da lei, para a sua substância, e não só para a forma externa e exterior dela. Sob outro ângulo, Jesus ele entende a origem dessa nossa pulsão de morte, de assassinato, e busca preveni-la. O assassinato injustificado, covarde, por motivo torpe, ele e a gente acabou de ver isso pela tal da famigerada legítima defesa da honra, ele é sempre movido por um impulso de agressividade, de agressão, que está dentro de todos nós. A ira que nos faz pecar xingando um irmão é, na sua mesma origem, lá no fundo, a mesma ira que faz uma pessoa assassinar outra. Jesus entende isso e procura prevenir de forma substancial que aquele que odeia, que tem ira, que se enfurece a ponto de falar racá, que é tolo, você não merece salvação, você é indigno, tem aquela mesma pulsão de assassínio que um assassino efetivo, que tira a vida de uma pessoa. E aí a gente vai seguir. Versículo 23, Mateus 5. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, a gente acabou de fazer isso, né? E ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, parênteses, não é você contra seu irmão, você se lembrou que alguém está bravo com você, tem algo contra você. Deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta.
Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar até o último centavo. Jesus, a partir da ordem de não matar, começa a falar sobre o nosso relacionamento com os nossos próximos, com o nosso relacionamento com aqueles a quem nós devemos ou que nos são devedores. Jesus entende que a origem dessa pulsão é a ira, a raiva, e nos estabelece um jeito de viver diferente. Agora, entre nós, é fácil você achar que tem razão e você ter que tomar a iniciativa de pedir perdão? É fácil você reconhecer que alguém está bravo com você e mesmo você achando que a pessoa não tem um pingo de razão, procurá-la? Você tomar a iniciativa de procurá-la? É fácil você perdoar alguém que lhe deve? É fácil você deixar para lá? Deixa para lá. Entender que isso tudo é a origem dos piores sentimentos da humanidade, a rivalidade, o orgulho, a ira, nos faz prevenir e nos faz guardar de forma substancial, de forma importante, este mandamento. Porque, não se enganem, nós podemos assassinar pessoas aqui dentro. Nós podemos assassinar reputações. Nós podemos eliminar as pessoas da nossa vida sem necessariamente exterminar a vida delas, física. 1 João, capítulo 3. Quero ler com vocês, porque nós usamos esse exemplo hoje. 1 João 3, 10 a 16. Primeira carta de João, capítulo 3. Versículo 10. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. Aqui. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as do irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece como está escrito aí, morte. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então Jesus, que é maravilhoso, coloca o mandamento de ponta cabeça. Vai além, sobe a régua. Não basta você não assassinar ninguém. Se você odeia as pessoas que estão à sua volta, se você odeia os seus irmãos, você também é assassino. E aí você acha que já Jesus simplificou, né? Que bom que veio Jesus, porque Jesus deu uma apagada, passou uma borracha no Velho Testamento, que tinha muita briga, muita morte, esses 10 mandamentos duros, e ele veio falar de amor, e veio dizer que você tem que amar o próximo como a si mesmo. Nossa, Jesus deu uma facilitada, baixou a média para você passar de ano. Pelo contrário. E é por isso que nós lemos na escola dominical e leríamos aqui novamente na mensagem. Jesus disse, se a nossa justiça não for muito maior do que a justiça daqueles fariseus, daqueles religiosos da época que cumpriam estritamente a lei,
nós não veremos o reino. O grande princípio, como a gente viu antes em Hebreus 10 também, a lei de Moisés, a lei que Deus deu, né, através de Moisés, ela é verdadeiramente só uma sombra daquilo que estava por vir. Uma preparação para a vinda do Messias, que traria, como trouxe, a redenção de forma definitiva. O Messias, Jesus, subiu a régua, ele elevou o padrão para o cumprimento da lei, dizendo que não basta você achar que cumpre a lei, mas você tem que saber que está no centro da vontade daquele que a emanou, Deus o Criador. Cumprir a lei mosaica à risca não é suficiente. Nós devemos fazer mais, entender a razão pela qual Deus, com seu próprio dedo, escreveu aquelas tábuas. O princípio, meus irmãos e irmãs, do sexto mandamento, é que todo homem é responsável pela vida do seu próximo. E aí você deve se lembrar da pergunta que o Criador fez para Caim, ali onde eles moravam, né? Deus perguntou para Caim, Caim, o que você fez, hein? Você está com uma cara estranha. Caim, você não tem nada para me contar, não? Caim, o que é essa mancha vermelha aí na sua túnica? Foi isso que Deus perguntou para Caim? O que Deus perguntou para Caim? Caim, onde está Abel, seu irmão? E qual é a resposta de Caim? O que eu tenho com isso? Eu sou babá? Eu sou responsável pelo meu irmão? Eu lá sei onde é que ele está? O princípio aqui é que a vida de Abel era a responsabilidade de Caim. Assim como a vida de Caim era a responsabilidade de Abel. Nós somos responsáveis pela vida do outro, porque o outro foi criado à imagem e semelhança de Deus. Com esse princípio e esse fundamento, fica muito difícil você odiar o seu irmão a ponto de assassiná-lo no seu coração. Se você se importa com o que acontece com a vida dele, ainda que o que acontece não seja culpa sua, mas é nossa responsabilidade. É por isso que, e para concluir, de maneira substancial, assim, de maneira honesta, eu devo dizer para vocês, meus irmãos, que eu sou um assassino. E minha esposa sabe disso. Eu matei algumas pessoas. Graças a Deus, porque o jeito que eu mato as pessoas, elas podem ressuscitar. Mas eu já matei algumas pessoas. Normalmente, quando eu fico furioso, bravo ou ofendido com alguém, eu elimino uma pessoa da minha vida. E minha esposa sabe que eu faço isso com requintes de crueldade. Eu simplesmente apago a pessoa da minha vida. Absolutamente. Absolutamente. A ponto de você falar, e aí, fulano? Eu me torno absolutamente insensível, desinteressado. E a minha vingança, ela é fria, lenta, cozida bem lentamente, como se fosse uma feijoada, sabe? É verdade. E eu posso não me vingar fisicamente, mas a minha vingança das pessoas que me ofendem, ela é cozida lentamente, maturada. Eu posso conviver com a pessoa anos, anos e anos, sem esquecer o que ela fez, esperando o momento certo dela ter a sua retribuição. Graças a Deus, porque nesse tempo, na minha vida eu tive tempo de ser chamado por Deus à razão, de novo, ao perdão, a consertar. Então essas pessoas que eu fui matando, elas foram ressuscitando, mas eu já matei. E você? Anda matando uma ou outra pessoa por aí? E não precisa ser exatamente do mesmo jeito que eu. Jesus diz que essa ira pode gerar um xingamento, racá, tolo. Isso é suficiente para você ser visto como sujeito ao mesmo julgamento, à mesma pena de que um assassino está sujeito. No sentido mais amplo, a vida do outro é da nossa alçada. O que acontece com a vida de um ser humano importa, te importa. As injustiças que causam morte são um problema nosso. E aqui eu quero dar 2 exemplos.
A população de rua é problema seu. A Cracolândia é meu problema. Porque ali as pessoas estão morrendo. E o que a gente faz? Puxa, não é problema meu. Eu criei bem os meus filhos para eles não serem viciados em crack. Eu fiz a minha parte. Eu pago os meus impostos. É problema do prefeito. Ele que resolva. Nós temos responsabilidade sobre toda a vida humana, porque aquelas vidas humanas têm o mesmo valor que a sua, que é um bom cidadão, uma boa cidadã. Aquelas pessoas que estão ali no fluxo, desesperadas, vendendo qualquer coisa em troca de pedra, elas têm o mesmo valor que eu. E o fim da vida delas é uma tragédia tão grande quanto o fim da minha vida, ou o fim da vida de quem a gente considera querido. A terra, o Criador disse para Caim, Caim, a terra está gritando pelo sangue de Abel. Eu penso que a terra continua gritando. E nós, como cristãos, somos chamados a ouvir esse grito. Porque nós somos mandatados por Deus para sermos o regente da criação. O assassínio, a morte ou a indiferença, a ira que nos leva a não nos responsabilizarmos pela vida dos outros e descumprirmos a essência do mandamento de Deus, faz com que sangue seja derramado, sangue inocente seja derramado na terra todo dia. Enquanto a gente está aqui adorando a Deus, isso deve estar acontecendo. E nós precisamos saber que nós somos responsáveis por isso. E precisamos clamar para que Deus nos use e nos incomode para que nós possamos ser agentes de transformação. Para que nós possamos tomar de volta aquilo que é nossa responsabilidade pela criação. Nós somos responsáveis por administrar aquilo que Deus criou. E nós temos terceirizado essa responsabilidade para qualquer pessoa, menos para mim mesmo. Porque a carne gosta do conforto, da inércia, da paz. Nós lutamos muito para alcançarmos um padrão de conforto para nós mesmos. E uma vez que a gente consegue esse padrão razoável de segurança e de conforto, a gente se dá por satisfeito. Puxa, eu não sou capaz de me responsabilizar por todo mundo. É sim. Dentro daquilo que você puder fazer, ainda que seja orar, o que não é menos do que fazer qualquer coisa. Nós somos chamados a olharmos para o mundo e entendermos que aquilo que vai mal é problema nosso. E assim nós podemos cumprir de forma substancial, com régua elevada, com o padrão de Deus, o 6º mandamento. Não matar. Não matar física, não matar emocionalmente, não matar e não deixar que pessoas morram espiritualmente, sem que a gente possa ter tentado fazer alguma coisa, sem que a gente possa ter pedido para o nosso Pai, que tem tudo nas mãos, agir. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá a Tua lei e pela Tua graça nos dá a Tua palavra, Senhor, que nos ajuda a interpretar, a entender, a buscar, Senhor, o sentido. E te agradecemos, em primeiro lugar, pela vida de Cristo, porque Jesus não só nos disse o que fazer, mas Ele é aquilo que nós temos que ser. Ele é, Senhor, a encarnação da Tua lei, da Tua justiça. Nós te louvamos pela vida de Cristo, Senhor. Te louvamos, Deus, porque Ele tornou muito mais amplo o cumprimento da lei de Moisés, mas nos dá todas as ferramentas, nos dá o Teu Espírito Santo para que a gente possa, Senhor, observar, para que nós possamos ter uma vida justa, uma vida que Te alegre, uma vida que seja boa para os nossos irmãos, que nós possamos ser responsáveis uns pelos outros, Senhor. Livra-nos do pecado de Caim, livra-nos do nosso coração criminoso, Senhor. Livra-nos da nossa pulsão de morte. Nos ajuda a vivermos uma vida e vida plena em Ti, em Cristo. Em nome dEle que nós te pedimos, Senhor. Amém. Amém.